Olá! Como vai você? Eu vim aqui falar sobre um assunto que você tem um coração ensinável? Você aprende com as suas lutas e com as suas experiências diárias? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, né? Fica comigo. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 13. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas ovelhas próprias ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é este homem, disse Natã a Davi, e continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Bem, Davi, né? A gente consegue perceber na palavra de Deus que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas muito mais, porque Davi, ele se permitia ter um coração ensinável em todos os seus processos, em todas as suas experiências. Uma pessoa, quando tem um coração disposto a ser ensinado, normalmente pessoas que têm um coração na humildade. Bem, de tudo que nós passamos na vida, de todas as nossas experiências, sejam elas negativas ou positivas, nós podemos e eu creio que devemos tirar proveito de todas elas para poder a gente amadurecer, para poder a gente crescer e ter um desenvolvimento pessoal. Para que isso aconteça é necessário que a gente permita, é necessário que a gente tenha um coração disposto o suficiente para permitir em humildade que o nosso coração seja ensinado de algo. Constantemente Deus ele tem um espírito sempre disposto a ensinar. Jesus, quando ele estava diante dos discípulos, ele se deparava com situações e momentos e às vezes Deus criava e permitiam coisas que fossem acontecendo com os discípulos para justamente ensinar aos discípulos coisas que poderiam ser tiradas como proveito, como ensino, como coisas que trouxessem um desenvolvimento pessoal. Porém, não é tão simples quanto parece. Para a gente ter um coração ensinável, a gente precisa de ter fundamentos profundos para que isso aconteça. O nosso coração tem que estar fundamentado na humildade. O nosso coração tem que estar fundamentado na simplicidade, de se permitir ser moldado por algo que se aprende. E quando você está disposto a aprender, é necessário também ter um olhar autocrítico, não no sentido de autodepreciação, mas no sentido de autoavaliação, de autorresponsabilidade, em se autoavaliar, em saber em que se precisa mudar, o que eu posso fazer diferente, de que forma eu agi em determinadas situações, que eu poderia ter agido de forma diferente e alcançado outros resultados. Porque se a gente continua tendo os mesmos comportamentos,
e espera de resultados diferentes, a gente não vai ter. Para a gente ter resultados diferentes, é necessário que a gente tenha comportamentos e atitudes diferenciadas nas mesmas situações. Muitas vezes Deus permite a gente viver as mesmas situações e nós temos dado as mesmas respostas. E aí a gente pergunta, Deus é culpado de algo? Não. Simplesmente nós não estamos ainda aptos ou aprovados. Não estamos sendo aprovados de forma suficiente para que a gente vai mudar de fase e a gente venha viver coisas maiores. Existem duas formas de você absorver o ensino, todo e qualquer ensino. Existem pessoas que quando são deparadas diante de uma situação difícil ou diante de uma situação desafiadora, em que existe um confronto do seu caráter, existe um confronto da sua personalidade ruim, né? De pontos que são expostos de coisas negativas, as pessoas se fecham. As pessoas se escondem na mágoa, se escondem na amargura, se escondem no rancor. E isso são traços de uma pessoa que vem trazendo um comportamento de vitimismo. O auto-vitimismo. Eu sempre sou inocente, o outro é sempre o culpado de aquela situação ter chegado naquele nível. E a pessoa não consegue perceber que, para que às vezes as coisas aconteçam, o seu comportamento também influenciou muito as atitudes de outras pessoas, as atitudes negativas de outras pessoas. Porque para toda ação existe uma reação. E geralmente as pessoas, quando se classificam nesse nível de auto-vitimismo, elas só têm potencial de ter graça sobre si. Elas só têm misericórdia sobre si. Ah, eu sou o coitadinho da vez, eu agi porque eu estou ferido, eu estou magoado. O outro que se lasque, o outro que pense diferente, o outro que amadureça, o outro que cresça e o outro que me entenda o suficiente, o outro que tenha capacidade superior para poder suportar as minhas feridas e suportar as minhas debilidades. Porque eu mesmo, eu me entendo, mas eu não compreendo a fraqueza do outro. Então existem dois tipos de crentes, com isso eu vejo. O crente concha, aquele que se fecha, e o crente águia, aquele que observa a cena de fora, observa os seus erros, se autorresponsabiliza em todo o processo, vê como ele pode agir de maneira diferente e se abre para o novo de Deus. E ele resolve dar um voo, né? Ele não fica se lamuriando, ele não fica lambendo feridas, ele não fica se auto-vitimando, se autocomiserando. Existem pessoas que vivem num nível muito grande de autocomiseração, de se ver como muito coitado ou muito miserável da vez, sempre o coitadinho, sempre que tem que ter o ego amaciado ou acariciado, porque ele é o coitadinho. Ele não pode se autorresponsabilizar, o outro que se responsabilize pelos seus atos e pelos seus próprios atos. E o crente águia não, é alguém que reconhece. E Davi era assim, né? Na verdade, Davi, quando ele foi confrontado pelo pecado de adultério, o profeta ele teve todo um cuidado, né, direcionado por Deus para poder trazer à tona o pecado de Davi. E ele revelou o pecado de Davi. E ele disse, Davi, pois, esse homem é você. Quando Davi se depara com um confrontamento do seu pecado, Davi não diz, você é miserável porque você está revelando o meu pecado, você está expondo a minha nudez, você está expondo a minha fraqueza. E ele não fica com raiva do profeta. Davi não tem raiva, não tem ódio daquele que... Ele não se auto-vitimiza. Davi se autorresponsabiliza e ele se arrepende diante do Senhor. E ele chora diante do Senhor. E daí Davi extrai salmos lindíssimos e belíssimos para Deus, em confissão e arrependimento. Isso é ter um coração ensinável. Diante de tudo que Davi viveu, inclusive das perseguições, das frustrações de Davi diante de Saul, um homem que ele respeitava como rei, que ele amava, a Bíblia constantemente declara o amor de Davi pelo rei. E, apesar da perseguição, apesar da inveja, apesar da fúria de Saul contra a vida de Davi, em nenhum momento Davi se vê revoltado diante daquela situação, em querer matar Saul, em querer a inimizade de Saul, mas pelo contrário, um coração ensinável, um coração baseado, fundamentado em humildade, um coração perdoador, ele tem um coração ministrável, ele tem um coração amável, ele tem um coração dócil, e em que ele não descarrega nas pessoas as suas frustrações, a sua ira, e ele não se fecha, que é o principal.
O maior perigo de quando nós nos frustramos diante de uma situação é você se fechar para um novo de Deus, é você não se permitir viver algo novo porque você não acredita em ninguém. Você sempre vê o outro olhando para o passado, as suas experiências negativas do passado, e não acredita que aquela pessoa que talvez você teve um contato pode ser diferente. Ou pode responder de diferente forma do que você está acostumado a ver. E Davi, os maiores salmos de Davi, os maiores cânticos de Davi foi meio à perseguição, foi meio à tribulação, foi meio à provação. Justamente por isso, porque Davi se permitia aprender. Então eu quero te fazer um desafio e te perguntar. Você tem aprendido com as lutas e os processos que você tem passado? Você tem crescido em Deus? Você tem amadurecido em Deus? Ou você tem se comportado como uma criança, como uma vítima? Onde você, a cada dia mais você tem se auto-amargurado, tem se fechado para as pessoas, para confiar nas pessoas e tem descartado pessoas da sua vida. Com isso eu aprendo assim que Deus ele tem sempre algo novo preparado para nós. Ele tem sempre algo surpreendente para os seus filhos. Às vezes uma situação não dá certo ou não acontece da forma que a gente planejou, que a gente pensou. Não é motivo suficiente para a gente se frustrar e desacreditar das promessas da palavra de Deus sobre as nossas vidas, porque a promessa do Senhor, os planos do Senhor, eles jamais poderão ser frustrados na vida dos seus filhos. Não são os meus erros nem os seus erros que vão impedir o agir de Deus. Simplesmente as pessoas que desacreditam do seu potencial e do seu chamado e daquilo que Deus derramou sobre a sua vida, um dia eles vão ter que ver tudo se cumprir, porque Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa e a sua palavra. Infelizmente, essas pessoas apenas ficaram de fora e não participaram da promessa. Mas isso a gente não pode fazer nada. Agora, a gente não vai poder deixar de viver aquilo que Deus prometeu.